Bom dia a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez com o programa Esperança e Vida. Eu quero trazer uma palavra de esperança para o seu coração e quero compartilhar com você um versículo que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que nos diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Lendo sobre os homens santos, homens e mulheres consagrados que tiveram uma vida de intimidade com Deus, que caminharam com Deus, que viveram intensamente na presença de Deus, que serviram com fidelidade, tinham intimidade com Ele. Percebemos aqui alguns lances de desespero ou de fraqueza. E o primeiro que eu quero compartilhar é Elias. Elias, um homem que havia desafiado a Jezabel, a rainha muito ruim, muito má, malvada. Ele havia desafiado de uma maneira que morreu mais de 400 magos, homens de confiança da rainha, os feiticeiros da rainha. E agora ele foge de medo da rainha. E a rainha prometeu, ela falou que prometeu tirar a vida dele. E ela disse o seguinte, mandou um mensageiro falar para Elias, dizer: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, a cada um daqueles homens que havia morrido. Então, Elias, temendo morrer, ele levantou para salvar sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu companheiro, o moço que caminhava com ele, e ele mesmo foi para o deserto, caminhando um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali ele entra numa caverna. Ali ele se esconde, onde passou a noite. E veio sobre ele a palavra do Senhor, que falou para ele assim: que faz aqui, Elias? Vai para Reis 19. Elias, ele era um homem tão humano como qualquer um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas ele teve receio, ele teve medo. Então, um outro gigante da fé que passou pelo mesmo procedimento, que teve seus momentos de desespero, foi o apóstolo Paulo. Aí nos fala 2 Coríntios 1:8, que diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Desespero. O apóstolo Paulo não se envergonhou de dizer, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Josafá foi um bom rei em Judá, era filho do rei Asa, quando ele soube que os filhos de Moabe com os filhos de Amon vinham contra ele. A Bíblia diz: então Josafá teve medo, lá em 2 Crônicas 20, versículo 3. E o fato de Josafá ser um homem temente a Deus, honrar e amar ao Senhor, não o isentou de ter medo. Por isso, logo, todos nós estamos sujeitos a situações semelhantes.
de ter medo, de ter alguma coisa, algum receio, não é? Eu quero considerar com você o momento na vida do apóstolo Pedro. Fala em Mateus 14, 28 a 32. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E lemos na palavra de Deus, onde Pedro está aqui, ele desce do barco, foi em direção a Jesus, caminhando sobre as águas. E tudo ia muito bem até que ele olhou, percebeu a força do vento. E ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começa a afundar. E ele grita: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão para aquele homem e o salvou. Na hora do desespero, que o Senhor prontamente vem e salva Pedro. Eu quero dizer para você, quando a nossa fé vacilar, nós podemos contar com Jesus e romper em fé. Se quando você vacilar, quando você tiver medo de passar por desespero, não tenha medo, não tenha vergonha de dizer: salva-me, Senhor, assim como esses homens, como Pedro disse, e tenha certeza que no mesmo instante ele vai entrar com a providência, ele vai estender a mão para você e vai te salvar. Quero orar com você, quero que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eu te agradeço, porque quando a minha fé vacila, eu posso contar com o Senhor. E aí eu experimento a bênção e fico fortalecido, Senhor, revigorado. E porque eu posso contar com o Senhor. Meu Deus, cura, Senhor, o coração das pessoas que se encontram desesperadas, afatigadas, tristes. Traga o consolo do Espírito Santo e abençoa, Pai. Guarda-nos, ó Deus, no teu amor e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te dê a paz.